Olá! O trabalho e atividades de uma associação de catadores de materiais recicláveis e seus riscos ocupacionais, estudo de caso em um município do Rio Grande do Sul, enquadra-se na área de segurança e saúde no trabalho do ENEGEP, apresentado por mim, Ângela, tendo como autores Newton, Gabriela, Laura e Dawane, todos da Universidade Federal de Santa Maria. O contexto do nosso trabalho é a atividade realizada por catadores de materiais recicláveis e o espaço no qual isso é feito dentro de uma associação, certo? Sabe-se da importância dessa atividade para a nossa sociedade, cada vez mais importante num mundo onde as questões ambientais tornam-se críticas conforme o tempo passa, e é conhecido a insalubridade presente nessas atividades, reconhecidas inclusive pela nossa NR15. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar aspectos básicos de saúde e segurança em uma associação de catadores de materiais recicláveis em um município do Rio Grande do Sul, tendo como objetivos específicos investigar os riscos ocupacionais presentes nessa associação, desenvolver um mapa de risco para esse espaço e recomendar ações de melhorias dentro da saúde e segurança do trabalho pertinentes a esse contexto. Como estratégia de estudo, o nosso método teve uma abordagem qualitativa, no qual, numa primeira fase, foram feitas observações não participantes e entrevistas com esses colaboradores e observações neste espaço, seguindo todos os preceitos éticos referentes a pesquisas com seres humanos. Ao total, foram 5 visitas nesse local, resultando em mais ou menos 15 horas de observações e entrevistas. Essas visitas foram realizadas durante o ano de 2021, no segundo semestre desse ano, e posteriormente, com esses dados coletados, houve uma segunda fase de elaboração de uma análise preliminar de riscos, e essa análise preliminar de riscos auxiliou então no desenvolvimento de um mapa de risco. E baseado em todas essas informações, algumas sugestões de melhorias no que tange a SST. Como resultados, a gente pode observar inicialmente aqui o espaço no qual essa associação se encontra, e nós temos cozinha, área de costura, banheiros, mas sem dúvida o espaço relacionado à questão da separação desses materiais recicláveis, representados pelas figuras EFG, o salão principal, é onde a gente tem os principais riscos ocupacionais. As imagens já mostram o acúmulo de materiais, a desorganização, e nisso a gente pode elencar riscos ocupacionais nessa atividade de separação. Além dessa observação vista pela imagem, a gente pode verificar, junto às falas obtidas através das entrevistas, alguns aspectos que nos indicam também as questões dos riscos ocupacionais e a falta de prevenção existente nesse espaço. Na primeira fala, a gente observa as questões de muito levantamento de peso e uso de analgésicos, de medicamentos para suportar as consequências decorrentes dessa atividade. Numa segunda fala, a gente vê a questão da sorte de não ter um machucado mais grave, não o fato de não ter um machucado, mas o fato de não ter tido um corte mais grave devido à atividade, E por fim, numa outra fala, também a questão relacionada à contaminação pelo Covid, visto que o trabalho foi feito num período ali de final de pandemia, então ainda tinha-se essa questão do vírus da Covid-19 presente. Então essas falas também nos mostram, nos indicam um caminho da presença de riscos ocupacionais. A observação e as entrevistas nos deram subsídios para a criação, então, da APR relacionada a esse espaço, no qual a gente vê a presença dos 5 tipos de risco, as 5 categorias de risco, sendo que a gente tem para riscos de acidentes, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos químicos, uma presença considerada grande, um risco grande, e para riscos físicos, um risco pequeno. Então, por exemplo, riscos de acidentes devido principalmente a armazenamento inadequado, arranjo físico inadequado, ferramentas inadequadas, relacionadas principalmente a consequências como quedas, fraturas, lesões e cortes.
Isso gerou, então, o nosso mapa de risco. Aqui está um recorte dele, né? O recorte tanto da legenda aqui à esquerda do vídeo, quanto do próprio mapa à direita do vídeo, onde a gente percebe o salão principal, representado pelo número 1, realmente sendo o espaço onde a gente tem as 5 categorias presentes e uma maior gradação de risco. As questões vindas dessa APR e desse mapa de risco nos puderam corroborar a questão da presença de riscos ocupacionais ali, que são aumentadas, né, com maior presença, devido principalmente à dificuldade de recursos para que essa associação invista na questão da prevenção, a baixa escolaridade dos trabalhadores, e isso reflete a sua falta de conhecimento sobre esses riscos ocupacionais, e tudo isso gera uma cultura de segurança inexistente no local, e inclusive uma falta de percepção de risco muito grande nesse espaço. Sendo assim, as ações propostas frente a esse espaço, para esse contexto, principalmente se dividem em 2 frentes. A primeira é uma de sensibilização referente a esses riscos ocupacionais e a questão de saúde e segurança e ao direito que esses trabalhadores têm de um espaço seguro para trabalhar, certo? E também ações de organização e limpeza nesse local para tornar o local mais adequado. Então, ferramentas como 5S, alterações de layout, por exemplo, auxiliariam muito na prevenção de alguns riscos ocupacionais ali encontrados. Outra coisa que também seria importante de ser tratada é a questão da própria valorização da profissão. No momento que esses profissionais conseguirem valorizar melhor a atividade que eles fazem, certamente eles começam também a valorizar outras questões relacionadas à saúde e segurança no seu ambiente de trabalho. Então, essas ações de sensibilização e de valorização são fundamentais, juntamente com ações mais operacionais, para melhorar o espaço ali verificado. Nós concluímos então com esse trabalho, corroborando a nossa hipótese de que esses riscos ocupacionais existem nesses locais, de que há uma baixa cultura de segurança nesse local e que é preciso então fortemente investir em ações de conscientização para que essas pessoas, além de implementar essas ações, mantenham ao longo das suas atividades laborais como um todo. Agradecemos a presença e a atenção. Referências citadas na apresentação estão aqui presentes, outras encontram-se no artigo completo. Obrigada.